Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Valéria Mafra, é um prazer estar aqui novamente com vocês e dessa vez eu vou ministrar a disciplina de microbiologia. Então, você já sabe como que funciona, né, o andamento das disciplinas. É muito importante que vocês assistam a todas as videoaulas e sempre anotando as dúvidas de vocês para vocês poderem postar no fórum Tira Dúvidas e também utilizar a nossa plataforma de chat online que acontece toda semana. Além disso, para que vocês tenham um bom rendimento nessa disciplina, é super importante que vocês assistam essas videoaulas mais de uma vez, se for necessário, que vocês façam todas as atividades que foram elaboradas com muito carinho para vocês, façam as provas online, as provas presenciais, os trabalhos e vocês possam trocar também experiências no chat, no fórum, ou seja, todo esse arsenal que foi preparado para vocês, para que vocês tenham êxito e aprendam essa disciplina, que é uma disciplina que particularmente eu acho uma delícia. Então vamos começar a aula de hoje? A aula de hoje a gente vai trabalhar com a unidade 1. A unidade 1, basicamente, ela é uma introdução ao conceito de microbiologia e a gente já começa a falar um pouco sobre os micro-organismos, quem são esses micro-organismos, aonde que nós encontramos esses micro-organismos. Então, para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar na disciplina de microbiologia, eu vou mostrar para vocês a ementa da disciplina. Bom, a ementa da disciplina, basicamente, a gente vai trabalhar hoje, né, com essa introdução à microbiologia, que está na unidade 1 do caderno didático. Na aula seguinte, né, na segunda aula, a gente vai trabalhar uma visão geral dos principais micro-organismos, né, que são as bactérias, os fungos e os vírus, que é um conceito, né, um conteúdo que está presente na unidade 3, 4 e 5 do caderno didático. Essas unidades elas são bem curtinhas, então rapidinho vocês vão conseguir ler e acompanhar com as videoaulas. Depois a gente vai trabalhar com o crescimento microbiano e também algum conceito relacionado a metabolismo, então nutrição e metabolismo microbiano, que está presente na unidade 2 do caderno didático. Em seguida, né, na nossa terceira aula, nós vamos trabalhar com o controle do crescimento microbiano. Então, uma vez que a gente entende como que o micro-organismo cresce, se eu quero bloquear esse crescimento ou reduzir o crescimento, quais são, né, os agentes que eu vou tomar, né, mão para poder realizar esse controle. Então, a gente vai trabalhar com a ideia do controle microbiano. É a unidade 6, né, do caderno didático e tem ainda no caderno didático de vocês uma parte, né, bem expressiva que fala sobre ecologia de micro-organismos. Essa parte especificamente que está na unidade 7, que é a última unidade, a gente não vai trabalhar nas videoaulas, mas a gente vai trabalhar ela nos seminários, tá? Então vocês vão ver essa parte da disciplina sendo abordada nos seminários. Então, na aula de hoje, o que a gente vai trabalhar basicamente? Nós vamos falar rapidamente um breve histórico da microbiologia, como, né, que essa disciplina ela surgiu, quem foram os cientistas mais importantes que trouxeram as principais contribuições para que a microbiologia ela se tornasse, né, a ciência que ela é hoje. Depois a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos, como que os seres vivos, né, os micro-organismos, eles se enquadram dentro dessa classificação filogenética. Em seguida, a gente vai falar rapidamente sobre a importância dos micro-organismos, por que é importante a gente conhecer sobre a estrutura, a morfologia, as características gerais dos micro-organismos. E aí a gente vai fazer uma breve revisão da estrutura, né, das estruturas que estão presentes em uma célula eucariota e uma célula procariota, que é um conceito que a gente trabalhou, né, vocês estudaram ele na disciplina de biologia celular, que é a disciplina do primeiro período de vocês. A gente precisa retomar esses conceitos para a gente entender depois a parte de metabolismo microbiano, ok? Bom, o que é a microbiologia, né? Como que a gente pode conceituar a microbiologia? Basicamente, se eu pegar o termo microbiologia, a gente tem a logia, que é o logos, né? O estudo, é uma ciência, né? Tudo que tem esse sufixo logos tem a ver com ciência, com estudo. E o prefixo micro vem de pequeno. Então, basicamente, o que é a microbiologia? Ela aborda o estudo de organismos que não são possíveis de serem visualizados a olho nu.
Então, eu não consigo visualizá-los usando os meus olhos, mesmo que eu não precise usar óculos, eu preciso usar equipamentos que me permitam aumento de imagem. Vocês devem ter estudado isso na disciplina de biologia celular, que são os microscópios, né? Então, eu tenho que abrir mão, né? Eu tenho que usar esse tipo de equipamento, que são lentes de bastante aumento, que aumentam 100 vezes, aumentam 200 vezes, dependendo, aumenta até mais de 1000 vezes, né? O microscópio eletrônico, muito mais do que isso. Então, eu uso esses equipamentos e através desses equipamentos eu consigo observar a estrutura, a morfologia desses micro-organismos, tá? Lembrando que, obviamente, existem micro-organismos que eles, né, estão na categoria de micro-organismos, eles são visualizados a olho nu, eles são grandes, né, eles são macroscópicos, mas em geral, os micro-organismos são aqueles organismos muito pequenos, tá? Bom, então quem são os micro-organismos? Observe aí no slide que eu coloquei para vocês. Aqui no slide ele está mostrando basicamente 5, né, tipos aqui representados. Lembrando que a diversidade microbiana ela é absurdamente grande, principalmente quando a gente fala de bactérias. A gente tem assim uma quantidade infinita de espécies todos os dias sendo descobertas. A gente sempre vê notícia e que habitam, né, diferentes ambientes. A gente vai ver isso no próximo slide. Mas basicamente os micro-organismos eles são as bactérias, é o que a gente mais lembra, né, de cara no início. Mas a gente tem também fungos. As microalgas, as algas microscópicas, né? Algas são protozoários, algas são organismos presentes, né, agrupados dentro do reino protista, juntamente com os protozoários, né? Então, protozoários e algas está no reino protista, bactérias está no reino monera, que a gente estuda isso no ensino médio, a gente continua retomando essa ideia, né, de reinos. Os fungos estão presentes no reino fungi, né, ou fungi. E a gente tem os vírus, que não são considerados, né, organismos, né, seres vivos, né, de verdade, porque eles são dependentes de uma célula para sobreviver. A gente vai ver sobre os vírus na próxima aula, mas eles se enquadram dentro da categoria de micro-organismos, porque eles só podem ser visualizados com microscópio, e eu já adianto para você que é o microscópio eletrônico, né, nem o microscópio de luz óptico, né, normal, que a gente tem na maioria das faculdades, né, para serem observados, a gente consegue observar os vírus. São organismos, né, são estruturas muito pequenas, partículas muito pequenas. Bom, onde que a gente vai encontrar os micro-organismos, né? Então, onde que eles habitam? Pessoal, micro-organismo está presente no universo. Está presente assim, no planeta Terra, em qualquer lugar que você imaginar. São organismos altamente adaptáveis aos mais diversos ambientes. Se vocês forem nos lugares mais quentes do planeta Terra, vocês vão encontrar, é possível isolar micro-organismos, e eles estão sendo isolados pelos cientistas. Se vocês forem em locais os mais frios, com temperaturas mais baixas, negativas, existem micro-organismos que se desenvolvem nesses ambientes, principalmente bactérias, tá? Se vocês forem em locais com alta salinidade, locais com temperatura ambiente, dentro do nosso corpo, então tudo quanto é ambiente que você pensar ou imaginar, dentro ou fora de organismos vivos, você vai encontrar micro-organismos. Então, eles habitam, né, qualquer tipo de ambiente. Se vocês olharem no slide, eu coloquei ali um exemplo de um micro-organismo de solo, que são super importantes para a agricultura, porque eles, né, estão envolvidos com fixação de nitrogênio, que isso aumenta, né, a disponibilidade de compostos de nitrogênio para a planta, que é importante para a planta crescer, né, para formar as estruturas, as biomoléculas que levam nitrogênio, né, proteínas e por aí vai. Então, é super importante o micro-organismo para a agricultura, para fertilizar, né, para poder crescer a planta melhor. A gente tem micro-organismos que estão presentes no rumen, tá? Dos animais ruminantes, que é super importante porque permite com que esses animais consigam degradar celulose. Então, a degradação de celulose, né, comer capim, conseguir comer capim, é justamente porque existe uma comunidade microbiana que habita o rumen, principalmente bactérias e protozoários, tá? Que habitam o rumen desses animais, e são esses micro-organismos que digerem a celulose e vão liberando as moléculas aos poucos, né? Alguns ácidos graxos, libera também o próprio gás carbono e o gás metano, que a gente escuta muito falar, que é o principal causador do efeito estufa, né? Tem uma relação com essa questão de mudanças climáticas globais, mas basicamente, voltando ao assunto, é o micro-organismo que está presente no
rumen. A gente tem, por exemplo, no fundo de um lago, a gente consegue encontrar, isolar uma comunidade microbiana. Quando eu falo em comunidade microbiana, estou falando de diferentes micro-organismos e várias espécies diferentes, né, presentes ali, convivendo harmoniosamente naquele microambiente. Se eu pegar uma amostra de lodo, eu vou conseguir isolar vários micro-organismos. E ali também uma amostra de uma raspagem que foi feita da língua, que eles também conseguiram isolar micro-organismos, né? Uma série de micro-organismos diferentes. Para vocês verem que eles habitam ambientes extremamente diferentes. E aqui no próximo slide, mostrar para vocês uma imagem muito bacana que eu peguei do livro do Brock, Microbiologia de Brock, mostrando que existe uma comunidade microbiana assim, absurdamente grande que habita o nosso organismo, né? Então, principalmente nosso trato gastrointestinal, nosso estômago, principalmente o intestino, né? Aqui está mostrando um aumento de imagem. Então, tem milhares e milhões de células bacterianas e outros micro-organismos, principalmente bactérias, na verdade, né? Que compõem o que a gente chama de microbiota intestinal. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver uma infinidade de artigos que têm saído em revistas, tanto revistas especializadas, né, de artigo científico, de pesquisa, quanto em jornal mesmo, de circulação comum, a quantidade de estudos que mostram a importância da nossa microbiota intestinal para a saúde do organismo. Cada vez mais tem se descoberto que quando a gente tem uma alimentação balanceada, uma série, né, de cuidados com o nosso corpo, a questão de não andar estressado, de se alimentar bem, de dormir e tal, isso faz com que a nossa microbiota intestinal funcione bem. Existe um conjunto de micro-organismos saudáveis que habitam o nosso intestino, que é importante, né, que eles sejam mais variados possíveis. Isso garante uma saúde para o organismo. Por outro lado, pessoas que tomam muito antibiótico. O antibiótico, ele mata qualquer tipo de bactéria, a que está causando a doença e aquela que não está causando. Isso reduz a nossa comunidade microbiana, da nossa microbiota intestinal. E esse uso prolongado ou muitas vezes de antibiótico é péssimo para a nossa saúde. Porque apesar dele resolver o problema, né, da infecção bacteriana, ele vai diminuindo a nossa microbiota intestinal, a gente tem que repor essa flora depois, e isso pode ocasionar algumas doenças. Tem várias doenças que estão sendo associadas a alterações na nossa microbiota intestinal, tá? Isso aí vai ser o nosso tema do nosso fórum de discussão dessa semana. A gente vai, né, trabalhar um pouquinho essa questão da microbiota intestinal. Bom, falando um pouquinho da história da microbiologia, a primeira pessoa que a gente tem que lembrar, né, o primeiro cientista importante que contribuiu para a história da microbiologia, para a ciência, né, ela surgir, né, no nosso cotidiano, né, se tornar tão popular depois, foi o Robert Hooke. O Robert Hooke, né, no século XVII, foi o cientista que elaborou um protótipo do que seria o microscópio de hoje. Então, ele montou uma estrutura, um artefato com um conjunto de lentes muito simples, né, de uma visualização de um olho só, e ele observou células de cortiça. Quando ele viu essas células de cortiça, ele viu estruturas que pareciam colmeias, né? Eram estruturas que tinham uma definição de espaço muito bem delimitada, parecidas entre si, e eram ocas por dentro. E aí ele chamou isso de célula, né, por causa de cela, porque isso lembrava para ele os quartos, as celas onde os monges ficavam no mosteiro, e por isso que esse nome ele foi batizado e ele existe até hoje. Então a gente chama essas estruturas, né, que formam todos os organismos vivos de célula por causa desse nome que foi atribuído pelo Robert Hooke. A questão é que ele foi pioneiro porque ele foi o primeiro a ver uma célula, mas ele viu célula morta. Então não tinha nenhum tipo de conteúdo celular. O que ele estava observando, basicamente, era a parede celular vegetal, né? Porque a cortiça ela é material de origem vegetal e o que ele estava vendo era só a carcaça, digamos assim, aquilo que sobrou daquela célula que já tinha, daquele tecido que já tinha morrido. O segundo cientista importante que a gente tem que mencionar é o Leeuwenhoek, né? O Anthony van Leeuwenhoek, na verdade, ele era um mercador. Ele era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande de trabalhar com lentes, com vários tipos de lentes. E aí ele elaborou um microscópio melhor do que o do Robert Hooke, tá? Pequenininho, mas muito engenhoso. E ele foi o primeiro cientista a observar células vivas.
E dentre as observações que ele fez, ele descreveu, né, animalículos, que ele chama, ou pequenos animais, né, que ele chamou, muito pequenos. Muito pequenos. Tanto que se você olhar no slide aí que eu coloquei para vocês, tem aí o esquema dos desenhos que ele fez da estrutura desses animaizinhos, né, pequenos, desses pequenos organismos e movimentos que eles faziam também, a trajetória do movimento desses organismos. Então, o Leeuwenhoek, ele foi o primeiro a descrever células vivas, ou seja, ele foi o primeiro a ver de fato uma célula, né, de um organismo vivo. E esse organismo vivo que ele observou foram os micro-organismos. Então, ele foi o primeiro a descrever as bactérias. Ele é o pioneiro na história da microbiologia. Em seguida, a gente tem que ainda falar no século XVII de um outro cientista, que foi o Francesco Redi. Por quê, pessoal? Naquela época, eles tinham em mente que a vida poderia surgir a partir de uma matéria não viva. Então, por causa da observação que eles faziam no cotidiano. Então, eles tinham, por exemplo, eu tô com uma roupa suada, uma roupa suja, deixava aquela roupa no canto, tá? E aí, daí algum tempo, apareciam ratos. Falava assim, olha, surgem ratos a partir de roupa suja. Não, querida, que sua roupa tá suja, atrai o rato, né? Mas ninguém tinha essa mentalidade naquela época. Então, eles falavam assim, olha, uma matéria orgânica em decomposição, um cadáver, daí a pouco, a partir daquele cadáver que já não está vivo mais, né, aquele ser que não está vivo mais, surgem moscas, surgem, né, larvas de moscas. Ou seja, a vida pode surgir a partir de uma matéria que não está viva mais. Essa hipótese, essa teoria era chamada de abiogênese, a de não, bio de vida e gênese de origem. Uma origem de vida a partir de algo não vivo. Muita gente acreditou nisso e esse conceito, esse pensamento, ele perdurou até mais ou menos século XIX. Mas aí começaram a surgir alguns cientistas que contestaram, né, tentaram refutar essa hipótese da abiogênese, trazendo uma nova proposta de biogênese. Não, tem que ter uma vida existente para que surja uma nova vida. Não existe uma vida surgir do nada, a partir do nada, uma matéria não animada, né, de uma matéria não viva. E aí um deles foi o Francesco Redi. Então ele fez um experimento muito simples, que está aí no slide de vocês, que ele pegou um recipiente, colocou uma carne, um pedaço de carne. Obviamente que se eu deixar isso aberto, isso vai deteriorar mais rapidamente, né? Moscas, mesmo que eu não veja, elas vão pousar aí nessa carne, vão deixar ovos, esses ovos vão transformar em larvas, e aí daí a pouco eu vou ver larvas, às vezes eu não observei que a mosca foi lá e pousou, e aí vou falar que a larva surgiu da carne que estava apodrecendo? Não. Então o que ele provou para os cientistas da época? Que se eu tampar essa carne, eu perduro, né, o tempo, né, a vida útil de deterioração dessa carne. Ela vai demorar mais para deteriorar. E eu não vou observar essas larvas. Por quê? Porque eu não vou permitir que a mosca ela entre e deposite as larvas dela na carne. Ou se eu colocar uma tela, porque muita gente virou para ele e falou assim, você tampou a carne, existe uma força vital que está no ar, que faz com que surjam novas vidas a partir de coisas não animadas, né, de coisas não vivas. E aí ele falou assim, então tá, eu vou deixar passar ar, eu vou colocar uma tela, né, que é furadinha, e aí vai passar o ar, vai passar a tal da força vital, mas não vai aparecer larva. E aí ele fez esse experimento, a mosca ficava em cima da tela, ela não ultrapassava a tela, muito engenhoso, né? E aí não deteriorava a carne. Mesmo assim, muita gente ainda não considerou esse um experimento definitivo para cair essa hipótese da biogênese. Vieram outros cientistas tentando refutar a biogênese, né, que é essa geração espontânea, que também é chamada, que foi John Needham e o Lázaro Spallanzani, que tentaram provar isso em laboratório. Então, pegaram um frasco de laboratório, um Erlenmeyer, colocaram um caldo nutritivo e fervia o caldo nutritivo. E aí, quando você ferve, a gente sabe disso, que a gente faz isso muito em casa, a fervura é um método de asepsia, né, de eu conseguir eliminar os micro-organismos, uma boa parte de micro-organismos, esterilizar algumas soluções que podem ser esquentadas.
E aí depois eles viam que aquele caldo que foi esquentado, ele, se eu tampasse, não crescia nenhum tipo de micro-organismo. Se eu deixasse aberto, com o tempo, o ar, né, ele traz micro-organismos e aí contamina aquele caldo mesmo ele tendo sido fervido anteriormente. Então, foram esses dois experimentos que foram feitos aí, só que mesmo assim os cientistas falavam que não, você ferveu aquele caldo, você matou, né, impediu que a vida pudesse surgir a partir de algo não animado. Então, eles ainda contestaram essa hipótese da biogênese. Por fim, pessoal, precisou de chegar no século XIX com Louis Pasteur, que é um cientista francês, né, que fez um experimento sensacional, um experimento extremamente inteligente e completo, que fez com que refutasse completamente a teoria da abiogênese. Então ele pegou um frasco, um balão, que tem um gargalo bem grande, bem comprido, flexível, e esse balão ele colocou um caldo nutritivo, né, ou seja, que era para crescer muito micro-organismo rapidamente, e ele ferveu aquilo ali. Ferveu bastante aquele caldo nutritivo, e aí o que ele fez? Ele pegou o gargalo do frasco e ele esquentou, olha lá o slide para vocês que eu coloquei as imagens, ele aqueceu o gargalo e aí ele formou um S, uma estrutura em S desse gargalo. O que ele fez? Ele deixou a extremidade do gargalo aberto, de tal forma que o ar pudesse entrar, então aquela ideia de que você impediu o ar de entrar, a força vital ficou do lado de fora. Não, o ar podia entrar perfeitamente, inclusive micro-organismos presentes no ar, eles entravam, e mesmo aberto, exposto, o caldo nutritivo dentro do balão ele não contaminava, mesmo por longo período de tempo. Tá? Isso ficou mais de 100 anos e até hoje esses frascos estão expostos no museu, tá? lá em Paris. Eles não tá contaminado, inclusive até hoje. Já fecharam, mas ele não ficou sem contaminação. Ficou sem contaminar. Por quê, pessoal? Qual que era a lógica dele? Essa estrutura em S, esse caminho em S tortuoso, permitiu que o ar entrasse, mas os micro-organismos acabavam ficando retidos, né, no caminho, digamos assim, dessa curvinha do S. E aí, isso não chegava no frasco e aí não contaminava o líquido que estava lá dentro do fundo do recipiente. Se ele pegasse esse frasco em S e ele tombasse o frasco, como está mostrando embaixo, o frasco, quando ele é inclinado, ele permite o contato da poeira que vem do ar, trazendo micro-organismos, com o caldo nutritivo. E aí, obviamente, que o líquido ele vai apodrecer, né? Ele vai contaminar. Então, ele mostrou que, primeiro, né, algumas ideias que ele teve, algumas conclusões brilhantes que ele teve. Ele demonstrou que micro-organismos presentes no ar poderiam contaminar meios nutritivos, então tem micro-organismo que está presente no ar. Ele refutou completamente, definitivamente a biogênese e mostrou que a vida microbiana poderia ser destruída pelo calor. Então essa lógica que ele utilizou, ele foi a base dos métodos de asepsia atuais. Então hoje existe um método de asepsia excelente que é usado pela indústria de alimentos, que é chamado de pasteurização. Você já deve ter ouvido falar, que é muito utilizado para esterilizar alguns alimentos, né, que não podem ser aquecidos, né, em temperaturas muito, muito altas, por exemplo, o creme de leite, o próprio leite, por aí vai. Então, essa pasteurização é um processo que surgiu justamente desse experimento inicial do Louis Pasteur e por isso que recebeu esse nome. Bom, por último, existem vários outros cientistas, vamos falar do Robert Koch, né? O Robert Koch, também no século XIX, ele fez uma série de experimentos. Aí a ideia dele é trabalhar mais com a noção de casualidade entre um agente infeccioso, um micro-organismo que causa uma doença e a própria doença. Como que eu provo que a pessoa que está doente, ela está doente por causa de um micro-organismo, né? Da ação de uma bactéria, da ação de um fungo, da ação de um vírus. Então ele fez esse experimento para provar que existem micro-organismos que são patogênicos e que eles causam doença e é possível provar isso porque eu consigo isolar esse micro-organismo e eu consigo transferir para um outro organismo sadio e fazer com que essa doença, né, esse sintoma, ele se repita em um outro organismo. Então, eu provo
que a doença foi causada por aquele micro-organismo. Então, essa prova é chamada de postulado de Koch. Então, basicamente, o que é que está mostrando no slide? Eu tenho dois conjuntos de animais, eu tenho um animal doente, que ele tem sintomas, né, que são descritos, e existe a hipótese de que essa doença, ela é uma doença que foi causada por algum micro-organismo. Então, eles isolam o fluido, né, o material que está contaminado com aquele micro-organismo, conseguem cultivar ele em meio de cultura no laboratório. Então, cresce uma cultura, né, as colônias de micro-organismos, e aí eles pegam aquele micro-organismo e inoculam um animal que está sadio, que não apresenta sintoma. E aí, passado o tempo, eles observam que o animal também fica doente, com os mesmos sintomas daquele primeiro animal, e aí eles novamente removem o fluido, né, onde a gente pode encontrar esse micro-organismo, e cultivam novamente, ou seja, eu consigo reisolar aquele micro-organismo, cultivar no laboratório de novo e observar que é o mesmo micro-organismo. Então, quando isso é feito, você prova a relação de casualidade. Então, aquela doença ela é causada por aquele agente infeccioso, por aquele micro-organismo. Então, tem que passar por essas etapas para você bater o martelo e falar, não, aquele sintoma, aquele conjunto de sintomas, ele está relacionado com aquele tipo de micro-organismo patogênico. Bom, falando um pouquinho da importância dos micro-organismos, né? A gente sai um pouco da história para a gente falar da importância. Então, micro-organismo é super importante para a agricultura, como eu falei. Existem organismos que vivem no solo, que são responsáveis por decompor a matéria orgânica, são responsáveis por fixar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo em moléculas de nitrogênio orgânicos, né, que a planta vai absorver, é super importante para o desenvolvimento da planta. Existem organismos que combatem outros organismos patogênicos que poderiam causar doenças nas plantas. Então, para a agricultura, os micro-organismos são super importantes. Alguns podem ser usados como bioinseticidas, né, como agentes de controle de pragas na agricultura. Então, tem essa ideia também de usar micro-organismos na agricultura para combater outros tipos de organismos. Ainda mostrando no slide, a gente tem aqui a importância da aplicação dos micro-organismos na indústria. Então, a gente tem micro-organismos que são utilizados para produzir alguns alimentos, por exemplo, alimentos lácteos, né, que passam por um processo de fermentação. Então, existem bactérias, que são as bactérias ácidas do leite, que elas fazem a fermentação láctea para produzir iogurte, né, e outras bebidas lácteas fermentadas, Yakult, né, por aí vai. Bebidas. Então, a gente tem, por exemplo, micro-organismos, como as leveduras, que elas fermentam nesse processo de fermentação, produzem o etanol, tá? O remédio, por exemplo, a descoberta de antibióticos, ela foi através, né, da observação de que alguns fungos produzem substâncias que são inibidoras do crescimento de bactérias, né? Então, o primeiro fungo que foi isolado, o primeiro antibiótico, né, foi isolado de um fungo que é o penicillium, por isso que a gente tem o primeiro antibiótico que foi desenvolvido no mundo, né, é a penicilina. Então, a importância dos micro-organismos na produção de medicamentos e na produção de combustível também, que a gente sabe que o caldo da cana, ele é fermentado por micro-organismos, por leveduras, para produzir o etanol que abastece os carros, né, que faz com que os carros rodem. Alguns outros aspectos importantes relacionados à questão da importância dos micro-organismos, né? A gente tem que micro-organismos, eles são patogênicos muitas vezes, então tem uma importância para a área médica, a questão de identificar, caracterizar e compreender como é que é a ação desse agente patogênico nos organismos para tentar combater esse patógeno. Podem causar doenças em plantas e animais, outros tipos de animais, né? Em plantas isso compromete a agricultura, a própria segurança alimentar, então é importante entender como que eu controlo o crescimento microbiano para permitir que o alimento dele tenha um maior tempo de prateleira, ele dure um pouco mais, né? Porque isso pode causar também uma infecção alimentar. Quantas vezes a gente não passa mal por uma intoxicação por salmonela, né, que é uma bactéria. A própria biorremediação, então áreas degradadas, por exemplo, derramamento de petróleo,
né, ou alguns tipos de poluente, existem bactérias, micro-organismos que são capazes de degradar, de decompor aquele agente poluente que está lá, né, no ambiente e transformá-lo ele em algumas moléculas que são menos danosas, né, que o próprio ambiente ele pode reciclar. Então, isso é chamado de biorremediação, é você remediar um ambiente que foi contaminado utilizando um organismo vivo. Tratamento de resíduos urbanos, na própria alimentação animal. Então, tem assim, gente, micro-organismo ele é assim, fundamental para o homem. A gente usa ele em diferentes tipos de abordagem, desde da alimentação, vestuário e saúde e, né, agricultura e por aí vai. E aqui a última imagem mostrando para vocês, né, o processo de fermentação. Então, a partir do milho, né, que é usado muito nos Estados Unidos, ou a partir da cana-de-açúcar, a gente extrai celulose e o amido de milho, e, né, no caso da cana também o caldo da cana, né, e a partir disso a gente tem um processo de fermentação que, a partir da glicose, né, micro-organismos, leveduras, fermentam e produzem o etanol, que é o combustível que é utilizado para abastecer os carros. Então, uma importância muito grande para o homem também. Encerrando a parte de importância de micro-organismos, vamos falar um pouquinho da classificação, né, dos micro-organismos. Quando a gente estuda no ensino médio, a gente estuda, né, que o homem tentou muitas vezes categorizar e classificar os organismos vivos que ele observava no ambiente de acordo com características. E isso foi mudando, se foi passando à medida que o conhecimento, o nível de conhecimento desses organismos, eles aumentaram. Então, a partir do momento que se descobriu que existia toda uma vida, né, invisível aos olhos, né, que foi só possível de ser descoberta com a presença de microscópios, de lentes de aumento, né, esses novos organismos que surgiram precisaram ser reclassificados dentro das categorias de classificação. E aí a última categoria, né, o último modo de classificar esses seres vivos, ele foi proposto no século XX por Whittaker. Então, ele propôs que todos os organismos vivos pudessem ser categorizados em 5 reinos. Tá? Então, a gente tem basicamente o reino Monera, que é o reino das bactérias, dos procariotos, né? O reino protista, que eu falei para vocês no início da aula, que eles agruparam 2 organismos muito diferentes, né? Eles não têm nenhuma relação evolutiva próxima, tá? Mas eles colocaram juntos, que são os protozoários e as algas. As algas saíram do reino das plantas, tá? E aí elas ganharam um reino próprio, entraram no reino protista. Aí a gente tem o reino das plantas, o reino fungi, que é o reino dos fungos, e o reino animalia, que é o reino dos animais. Então, basicamente, a gente tem os 5 reinos. Acontece que essa classificação de 5 reinos, ela foi um pouco, né, na verdade ela permanece até hoje, a gente trabalha com essa ideia de classificação em 5 reinos, mas foi feita uma nova proposta. E essa nova proposta, ela foi feita baseada em estudos filogenéticos, ou seja, quando começaram a estudar a sequência do DNA, né, comparar a genética de alguns organismos, eles propuseram um novo sistema de classificação, que é o sistema de classificação que foi proposto por Carl Woese, né, e ele propôs um sistema de classificação de 3 domínios. Então, ao invés de você trabalhar com 5 reinos, ele criou 3 grandes grupões. E qual foi o critério que foi utilizado? Então, ele fez uma comparação de sequências do gene do RNA ribossomal. O RNA ribossomal, né, que vai produzir aquele RNA que é importante para a estrutura do ribossomo. Então, comparando a estrutura do gene de bactérias, de eucariotos, né, e de outros organismos que foram descobertos, micro-organismos, que são as arqueias, que a gente vai estudar elas hoje, eles chegaram a uma conclusão de que eu teria que ter 3 grandes grupos, né, de organismos, 3 grandes domínios. E esses 3 domínios, quais são eles? Observe aqui no slide. Então, aqui a gente está mostrando uma estrutura de árvore, né, que a gente chama de árvore da vida. Na base da árvore eu tenho o organismo ancestral que surgiu provavelmente há 3,5 bilhões de anos atrás. Esse organismo ancestral teria sido o organismo que deu origem a todos os seres vivos que nós conhecemos hoje, inclusive aqueles que não existem mais. E a partir desse núcleo, dessa base ancestral, a gente tem 3 grandes ramos. Então, do lado esquerdo, a gente tem um ramo muito grande, diverso, que ele deu o nome de bactéria, tá? Que é o domínio das bactérias.
O segundo é chamado de arqueia, que também são micro-organismos que têm características tanto de bactérias quanto de eucariotos, né? São organismos microscópicos. A princípio, eles estavam agrupados junto com as bactérias, mas quando eles começaram a estudar mais a fundo esses micro-organismos, acharam a necessidade de colocar ele num domínio separado. E aí, por último, a gente tem o domínio eucária, que vai englobar todos os eucariotos, os fungos, as algas, animais, plantas e protozoários, tá? Se vocês observarem, a gente tem que o domínio arqueia, ele está muito mais próximo, tá, do domínio eucária do que o domínio bactéria está próximo do eucária. Por que, professora, que isso acontece? Porque quando eles observaram o RNA ribossomal de arqueia e compararam com o de eucária, eles viram uma semelhança muito grande e muito maior do que a comparação eucária-bactéria. Por causa disso, eles colocaram os dois ramos juntos, tá? Então, as arqueias são evolutivamente mais próximas dos eucariotos, do que a bactéria dos eucariotos, tá? Por isso que a gente tem essa aproximação. Então, dentro dessa classificação, a gente tem quem são os procariotos. Então, nós temos dois domínios de procariotos, bactérias e arqueias, né, todos eles unicelulares, e a gente tem todo um domínio gigante, que é o domínio eucária, de eucariotos, que vão englobar algas, fungos, protozoários, plantas e animais. Dentro do eucária, a gente tem organismos tanto unicelulares quanto pluricelulares, né, formados por várias células. Por exemplo, algas, existem as microalgas. As microalgas, elas são formadas de uma única célula, unicelular, mas existem aquelas algas grandes, macroscópicas, que a gente enxerga na praia. Então, essas algas grandes, elas são pluricelulares. Fungos, tem tanto unicelulares, né, as leveduras são unicelulares, quanto pluricelulares. Então, aqueles fungos, aquele mofo que a gente observa, né, que mofa uma laranja, que mofa roupa, né, é formado de fungo pluricelular, formado por várias células. O cogumelo, que é um fungo macroscópico, também é pluricelular. Protozoários, todos os protozoários são unicelulares, são formados de uma única célula. E plantas e animais, todas são pluricelulares. Então, pela classificação dos seres vivos, o que a gente pode observar? Que todos eles são quimicamente similares, tanto procariotos quanto eucariotos, eles contêm as mesmas biomoléculas e por causa disso a gente sabe, né, por que isso acontece? Porque todos eles vieram de um ancestral comum, né? Então essa característica ela foi herdada para esses organismos. Então todos têm material genético, DNA, todos têm proteínas, todos têm lipídios, todos têm carboidratos. As reações químicas do metabolismo que vocês estudaram em bioquímica são muito parecidas, as enzimas são muito parecidas, o sistema de converter uma molécula em outra, muito parecido, a forma de armazenar energia, de produzir uma proteína, de duplicar o DNA é muito parecido, tanto de uma bactéria quanto de um ser humano. Então, para vocês verem, organismos evolutivamente muito divergentes, né, com uma distância evolutiva absurdamente alta, e a gente tem características muito parecidas dentro das células. Então, o que vai diferenciar uma célula eucariota de uma célula procariota? Então, a gente tem algumas estruturas. Então, aqui mostrando para vocês, basicamente, né, as células procariotas são células muito pequenas, né, são células, são organismos unicelulares, a gente tem os representantes, o domínio bactéria e o domínio das arqueias, né, são esses dois domínios que são formados de procariotos, são células que têm uma estrutura celular muito simples, mas nem por isso, né, a gente não tem a complexidade que o micro-organismo ele apresenta, não possui um núcleo verdadeiro, então por isso que é chamado de procarioto, pró de primitivo, carioto de núcleo. Então não é que não tem DNA, mas não tem um núcleo que está envolvido por uma membrana, né, um envoltório, não está isolado do citoplasma da célula, tá? O cromossomo bacteriano, né, o DNA da bactéria, ele está diretamente em contato dentro do citoplasma da célula. Além disso, né, esse micro-organismo, né, essa célula procariota, ela não tem as organelas, aqueles compartimentos intracelulares que a gente estuda quando a gente vai estudar a célula eucariótica. Então, isso não é observado também nos procariotos.
Então, qual que é o tamanho de uma bactéria? Observe aqui a imagem. A bactéria é muito pequena, eu preciso de um microscópio para observar. Então, eu fujo da capacidade de observação do olho humano. Para eu observar bactéria, tem que usar um microscópio. Então, até mais ou menos 100 micrômetros eu consigo ver a olho nu, né? Estruturas desde muito grandes até muito pequenas. Coisas que são menores do que 100 micrômetros, e a gente tem bactérias em torno de 2 micrômetros, assim, aproximadamente, eu preciso usar um microscópio para observar. Nesse caso, com o microscópio de luz já resolve, microscópio eletrônico fica melhor ainda, e a observação, por exemplo, de vírus, se vocês observarem, está na escala mais ou menos de 100 nanômetros para baixo, eu só consigo observar com microscopia eletrônica, que dá uma resolução melhor que a microscopia de luz. Então, aqui mostrando uma célula procariota típica, né, com várias estruturas que não necessariamente todas elas estão presentes em todas as bactérias, mas o básico está presente. Então, basicamente, o que tem? Uma membrana celular envolvendo, né, delimitando a célula, o citoplasma, ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas, o próprio material genético, que é o cromossomo bacteriano, né, que está presente, está, né, assim, não está envolvido por uma membrana, que a gente já viu isso. O que mais que a gente tem aqui? Algumas estruturas que não são necessariamente presentes em todas as células. Parede celular, né? Bactéria tem parede celular. Arqueias também, mas existem algumas bactérias que são os micoplasmas, que não têm parede ou têm uma estrutura mais simples, mas em geral, praticamente todas as bactérias têm, e arqueias têm parede celular. Pilos é uma estrutura que está lá em cima na imagem, que é uma estrutura sexual, tá? Que está responsável, né? Envolvida com a reprodução sexual de bactérias. Flagelos e fímbrias, né? São estruturas de locomoção da bactéria. A fímbria também ajuda a adesão de uma célula bacteriana com outra ou na superfície. E o plasmídio, que é um DNA pequeno, circular, que está presente no citoplasma da célula, que é super importante porque pode conferir uma característica especial para aquela bactéria, como a resistência, por exemplo, a um antibiótico, um antimicrobiano, mas nem toda bactéria vai ter plasmídio. E alguns grãozinhos de reserva, que são substâncias que são armazenadas dentro do citoplasma da célula. Falando um pouquinho de célula eucariótica, a célula eucariótica já é, né, eucarion, ou seja, núcleo verdadeiro, envolvido por uma membrana, isolado do citoplasma, vários compartimentos intracelulares, que a gente chama de organelas, né, que a gente estuda, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, né, e por aí vai. São células muito maiores do que as bactérias, muito mais complexas do que as bactérias, né? E aí entra todo aquele grupo de organismos que a gente já viu que está no domínio eucária, né? As plantas, animais, protozoários e algas e fungos, né? Dentro dos micro-organismos a gente tem os fungos e a gente tem protozoários e aquelas pequenas algas que entram dentro do grupo dos micro-organismos. Então não possui núcleo verdadeiro. Então, aqui mostrando no slide, né, possui outras regiões internas, que são os compartimentos, as organelas, e a gente tem o citosol, né, que é aquele espaço do lado de dentro da célula, que a gente vai ver aquele conjunto de compartimentos que vão definir algumas reações do metabolismo específicas que vão acontecer em cada compartimento. Estou aqui mostrando a comparação das duas células, dois tipos celulares, depois vocês dão uma olhadinha no slide, né, para comparar uma célula de outra, vocês vão ver, né, os graus de complexidade diferentes quando a gente observa, né, a célula procariota da célula eucariota. Bom, com esse último slide a gente fecha a nossa primeira aula, né? Essa parte final ela foi um pouco mais rapidinha, mas é um conteúdo que a gente já estudou em biologia celular, a gente sempre retoma ele em outras disciplinas. Na próxima aula a gente já vai, né, entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nos diferentes tipos de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, né, os três principais, onde a gente vai estudar um pouquinho mais as suas características morfológicas, estruturas, né, e onde que encontra a importância desses micro-organismos. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês fiquem comigo para a próxima aula, tá? Muito obrigada!